Fala pessoalzinho! Hoje eu preparei uma aula de sujeito indeterminado e de oração sem sujeito. Bora começar? Sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Mas antes, nós precisamos preparar e estabelecer as nossas metas. Quais as metas que nós temos para essa videoaula? A primeira delas é entender a indeterminação do sujeito. A segunda delas é aprender o que são os verbos impessoais, e também identificar as orações sem sujeito. Então, vamos começar a nossa aula agora. Se prepara! Pessoal, o que é um sujeito indeterminado? Olha só, nós temos até então, a gente já viu, oração, sujeito simples, sujeito composto e sujeito oculto, ou em alguns lugares a gente chama de sujeito desinencial, sujeito elíptico. Mas o que é o sujeito indeterminado? Dá uma olhadinha aqui, ó. Usado geralmente quando? Quando que eu uso esse sujeito indeterminado? Não é possível, ou seja, quando não é possível identificar o sujeito da oração. Ou seja, eu não sei quem foi que fez, eu só sei que a ação foi feita. Logo, eu não sei quem fez, então que tipo de sujeito que eu vou utilizar? Tá aí a primeira forma de usar um sujeito indeterminado. E a segunda opção é quando não é conveniente identificar o sujeito. Eu acho que as pessoas aqui já meio que usaram esse sujeito indeterminado aí em algumas situações, assim, meio que na escola, quando perguntam algumas coisas. É isso aí, meu filho. Ó, você tem que entender que o sujeito indeterminado também tem essa função. Muitas vezes você não sabe, né? Você não quer contar o que aconteceu, então a gente usa o sujeito indeterminado. Como então eu utilizo esses sujeitos indeterminados? Eu uso o meu verbo na terceira pessoa do plural. Ou seja, quando eu utilizo os verbos na terceira pessoa do plural, eu causo uma situação de indeterminância desse sujeito. Ou seja, quebraram, fizeram, contaram. É só você pensar, quando você realmente não quer dizer aí quem foi que fez, a gente utiliza os verbos nessa terceira pessoa. Ele gera uma situação de indeterminância. Vamos ver na prática então o nosso primeiro exemplo? Fica ligadinho aí. Vamos começar então com os nossos exemplos. O primeiro exemplo que eu tenho aqui é do sujeito indeterminado. Quebraram a janela da vizinha. Meu Deus do céu, começo uma análise sintática pelo meu verbo. Quebraram o que, gordinho? A janela da vizinha. Aqui eu tenho esse complemento do meu verbo, porque quando eu quebro alguma coisa, tá ligado? Então é isso aí, ó, quebraram a janela da vizinha. Perceba que o meu verbão tá aqui, ó, terceira pessoa do plural, ó. Terceira pessoa do plural. E olha só que situação dá. Quebraram. Quem foi que quebrou? Quem quebrou? Eu não sei. Ou muitas vezes eu até sei e não quero dizer, né? Então, quebraram a janela do vizinho. Então, é isso que causa a indeterminação do sujeito. O utilizar o verbo na terceira pessoa do plural gera essa situação. Belezinha? Você percebeu aí, então como é que funciona, né? Eu posso ou não saber, eu tô dando uma notícia, quebraram a janela, ou muitas vezes eu não quero contar, né? Eu sei quem foi, mas já sabe, né? Então, a única coisa que eu quero que você preste bem atenção aqui é nisso aqui, ó. Quando o verbo na terceira pessoa tem contexto, tá? Aí eu quero que você entenda que não vai ser sujeito indeterminado. Tá? Como assim, gordinho? Vamos perceber quando eu estava ali, né, sem contexto, dizendo quebrar a janela do vizinho, literalmente eu não sei quem foi. Agora, vamos supor que dentro de um texto eu estou escrevendo várias vezes sobre algum sujeito na terceira pessoa do plural e de repente eu uso uma dessas orações, eu utilizo só o verbo na terceira pessoa do plural. E aí você tem que ficar ligadinho, porque daí não é sujeito indeterminado. Vamos para o próximo exemplo que eu tenho certeza que você vai perceber isso rapidinho. No meu segundo exemplo, eu tenho aí, ó, de novo a frase quebraram a janela da vizinha. Então, mas eu antes tenho outra oração, que é os meninos da rua são muito bagunceiros. Mas perceba que agora, esse quebraram, que era o meu verbo que está na terceira pessoa do plural, eu sei quem foi que quebrou. Ó, aqui, ó, os culpados.
os meninos, que também está na terceira pessoa do plural. Então perceba que pelo contexto, eu sei quem foi que quebrou, gente. Então eu não posso dizer que isso é sujeito indeterminado. Eu vou dizer que isso é sujeito oculto. Porque quem foi que quebraram a janela? Você vai dizer: "Ah, foram eles". Eles quem? Os meninos. Fechou? E dando continuidade para a nossa aula, a gente agora vai para a oração sem sujeito. Então, quando que eu uso a oração sem sujeito? Ela é usada quando não existe a possibilidade de definir quem que é o agente do verbo. Quando que existe isso? Porque existem alguns verbos que são verbos impessoais, ou seja, não tem como definir a pessoa que executa ou que faz ou que está a ação do verbo. Tá legal? Então, nós temos muitos tipos de verbos impessoais, né? Nós temos outros exemplos, mas aqui nós vamos detalhar 3 exemplos para vocês. Na verdade, 4, porque o verbo fazer tem 2 exemplos. O primeiro exemplo, nós temos aqui fenômenos da natureza. Quando os verbos têm ventar, chover, né, nevar, são verbos impessoais. A gente já vai ver o exemplo, dá uma segurada aí. Tem o verbo fazer. O verbo fazer, quando indica tempo que passou, a gente vai ver no exemplo 2, ou condição climática, que a gente vai ver no exemplo 3. E também o verbo haver com o sentido de existir, que nós vamos ver no exemplo 4. Fica aí ligadinho, presta atenção nos exemplos. O primeiro exemplo que a gente vai ver de oração sem sujeito é a oração aí com verbos fenômenos da natureza. Perceba que eu tenho um verbo aqui, e esse verbo aqui, chover, é um verbo fenômeno da natureza, tá bom? Porque a pergunta que eu falo é: quem que choveu? Aí você pode até dizer aí, né, foi Deus, gordinho. Mas, você tem que entender que nesse conceito aqui, a gente não sabe, não existe um ser que faz isso, a não ser São Pedro. Não, tô brincando. Na linguagem, na língua portuguesa, nós não damos crédito da chuva para alguém. Então, perceba que esse verbo choveu é uma oração sem sujeito, tudo bem? Então, a primeira parte, choveu muito em São Paulo. Quando isso acontece, eu tenho uma oração sem sujeito. O segundo exemplo que a gente tem aí é do verbo fazer. Lembra que o gordinho falou? Tá aqui o meu verbite, faz. Aqui tá o meu verbo. Todo verbo fazer é verbo impessoal, gordinho? Claro que não. Você tem que ver o contexto, meu bonito. Faz 4 minutos. Perceba que aqui, eu tenho uma sensação de tempo corrido, tá bom? Então, quando eu tenho essa sensação de tempo corrido, perceba que eu não sei o que faz 4 minutos. Então, assim, faz 4 minutos que começou a aula. Verbo fazer com sentido de tempo decorrido, eu tenho, neste primeiro caso, uma oração sem, sujeito, beleza? Próximo exemplo que o gordinho pediu para que você veja é quando eu tenho o verbo fazer com sentido de condições climáticas. Olha aqui, verbo fazer está aqui. Perceba que eu tenho aqui uma condição climática, o calor. Então vai fazer calor nessa cidade. Oh, meu Deus, como faz calor. Perceba que o verbo fazer aqui está dando sentido de condição climática, O clima está acontecendo aqui. Se quando o verbo fazer faz menção a clima, esta oração toda é uma oração, meu Deus, por que eu estou errando tanto aqui, Vou botar uma borracha para pagar, porque da vez passada já passou, não quero ser responsável por este erro de novo. Uma oração sem sujeito. E o último exemplo que eu tenho aqui é o verbo haver com sentido de existir, Houve 10 milhões de visualizações na live do Alok. Você está vendo que esse verbo aqui está trabalhando com essa forma de existir, né? Que ocorreram 10 milhões de visualizações. É visualização pra caramba, né? Então, quando o verbo haver tem sentido de existir, de ocorrer, existir, perceba que este verbo aqui, ele vai ser um verbo impessoal. Logo, meu Deus do céu, por que eu estou errando tanto? Eu estou botando O-O-S. É oração, gordinho, presta atenção no que você está fazendo, meu filho. Oração sem sujeito.
É isso aí, pessoal. Nós acabamos de assistir, então, sujeito indeterminado, oração sem sujeito, que são possibilidades também, são tipos desse sujeito. Só para você ficar um pouco mais antenado, alguns antigos dizem que oração sem sujeito também é sujeito inexistente, porque o pessoal tinha aquela questão de uma oração precisa ter sujeito e predicado. E daí, no caso, para não quebrar essa regra de sujeito e predicado, a gramática dizia antigamente que a oração sem sujeito era o sujeito inexistente. Mas agora, com os novos estudos, com as novas formas de se observar gramática, percebe-se então que é mais uma exceção da língua portuguesa, como nós temos várias exceções. Então, as orações são compostas sim de sujeito e predicado, mas há casos onde o sujeito, na verdade, não tem, ele não existe. É uma oração sem sujeito. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Clica aqui, se inscreve no canal ou também dá uma curtida aí, ajuda muito o nosso trabalho. Um beijo do Gordinho e tchau!